Olá, vamos continuar nosso estudo do livro Confiando em Deus. Hoje nós vamos pensar sobre capítulos 2 e 3 e nós vamos responder a uma pergunta básica, séria, que cada um de nós vamos nos perguntar durante momentos de aflição, de provação. E a questão é: Deus está no controle? Em nosso primeiro capítulo, nós sondamos a questão: eu posso confiar em Deus? E nós fizemos 3 declarações. Sim, pode confiar em Deus. Ele é soberano, ele é sábio, ele é amável. Você pode confiar neste Deus. Mas muitas vezes nós vamos enfrentar circunstâncias que são tão difíceis, momentos tão pesados, que a dúvida entra na cabeça, até no coração da pessoa mais piedosa, e a questão é: será que Deus está no controle? Nestes 2 capítulos, capítulo 2 e 3 do livro Confiando em Deus, nosso autor, Jerry Bridges, vai sondar esta questão. E a ideia central que nós vamos destacar nos momentos em que estamos trabalhando aqui são os seguintes: se Deus está no controle, Ele tem um propósito e um plano para você, e Ele tem o poder de executar esse plano. Isso para nós é coisa fundamental. Vamos pensar um pouquinho sobre a confiança que nós temos na declaração: Deus é soberano. Deus é soberano, que está ligado com essa ideia que Deus é todo-poderoso. Também Ele é bom. A providência de Deus é o termo que muitas vezes usamos na linguagem cristã e teológica para reconhecer a aparente intervenção de Deus em nossos assuntos cotidianos. Há 2 coisas erradas na compreensão da providência de Deus que vão surgir no meio evangélico. Os batistas vão ter até a tentação de cair até nestes 2 extremos, mais do que qualquer outra comunhão. Um erro sobre a providência de Deus, a atuação de Deus em nosso mundo hoje em dia, é o pensamento, por um lado, que usamos esta expressão providência de Deus, ou bênção de Deus, ou intervenção de Deus na minha vida, resposta de oração, em conexão com eventos aparentemente bons, da nossa perspectiva. Estava orando sobre tal coisa, olha ali, providência de Deus, intervenção de Deus, resposta de oração, exatamente o que ele estava querendo experimentar. Mas o ensino da palavra de Deus é que Deus controla tanto o bem quanto o mal. E a providência de Deus nem sempre pode ser limitado às coisas que nós achamos que sejam bons ou positivos. Deus não olhou para um lado, outro lado. Ele não foi pego por surpresa quando a adversidade nos atinge. Isso é uma coisa fundamental. Esta filmagem está acontecendo no meio da pandemia chamada Covid-19. E nós podemos dizer com certeza absoluta que Deus não ficou surpreso, Deus não ficou sem a compreensão total do acontecimento que está atingindo o mundo inteiro. Então, a providência de Deus não pode se limitar exclusivamente às coisas que vão concordar com nossa compreensão de como o mundo precisa ser dirigido. Segundo problema com nossa expressão popular sobre a providência de Deus é que nós, inconscientemente ou deliberadamente, implicamos que Deus intervém em pontos específicos em nossa vida. Resposta de oração,
coisa que dá muito certo para a gente, mas é, em grande parte, apenas um espectador interessado, na maior parte do tempo, mas não diretamente envolvido. Interessante. Há pessoas que vão dizer, não, vamos orar 140 dias de oração pedindo a atuação de Deus. E se Deus responder, amém, seja louvado, Deus fez uma intervenção. E aí, antes daqueles 140 anos, ou dias de oração, ou depois daquele período de oração, aquele corrente de pleitear a intervenção de Deus, Deus estava agindo? Tem que nos perguntar. A própria Bíblia nos ensina que Deus sempre está agindo ao nosso redor. A providência de Deus é seu cuidado constante e seu domínio absoluto sobre toda a sua criação para sua própria glória e o bem do seu povo. Note o objetivo duplo da providência de Deus. É sua glória. Deus está agindo aqui neste mundo para a sua glória. E o bem do seu povo. Porque Deus ama seu povo. Ele ama você. Ele ama sua família. Ele ama esta nação. Ele está agindo para o bem do seu povo. Estes dois objetivos nunca são antitéticos, ou seja, em oposição. Eles estão sempre em harmonia uns com os outros. Deus sempre está agindo no bem, no mal. Deus sempre está agindo em resposta de orações explícitas e quando a gente não está orando porque a gente nem sabe sobre o assunto, sobre o que nós precisamos orar. Deus está agindo. A Bíblia ensina que Deus não só criou o universo, mas que ele sustenta o universo e ele sustenta o universo dia após dia, hora após hora, momento após momento. As escrituras dizem, em Hebreus 1:3, por exemplo, o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Já pensou? A Bíblia diz, Jesus Cristo está sustentando todas as coisas. Sua vida, este universo, sua história, a nossa realidade. Deus, por meio do seu Filho, está sustentando tudo. Colossenses 1:17 também usa uma linguagem elevada para descrever como Cristo Jesus está sustentando todas as coisas. Colossenses 1:17 diz, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Tudo queria dizer o quê? Tudo queria dizer tudo. Em Cristo Jesus, tudo subsiste. A Bíblia também nos ensina que Deus governa o universo, não apenas a criação inanimada, a pedra, a montanha, as coisas naturais, mas também as ações de todas as criaturas, tanto homens como os animais. Ele é chamado, em 1 Crônicas 29:12, aquele que governa o mundo. A Bíblia diz, em 1 Crônicas 29:12, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Uma clara indicação que Deus está diretamente envolvido aqui neste mundo. O Novo Testamento vai ecoar e refletir este mesmo ensino do Antigo Testamento. 1 Timóteo 6:15 diz, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que está acontecendo com o nosso mundo? Quem está dirigindo? Sorte, acaso, destino? Esta é a resposta do homem moderno. Isso é a resposta de muitas pessoas hoje em dia, aqui no Brasil, e ao redor do mundo. Que esta pandemia é uma coisa totalmente natural que caiu em cima da gente com nenhuma razão, não há nenhuma razão, não há um propósito maior, é somente um acontecimento. Mesmo muitos cristãos aceitam o conceito da soberania, acredito que Deus opta para não exercer sua soberania nos assuntos cotidianos. É só nas coisas mais espirituais, salvação, coisa assim. Os cristãos muitas vezes não estão dispostos a aceitar o fato que Deus está trabalhando porque eles não entendem, mas como que Deus está trabalhando? Não dá para me ver que a mão de Deus está agindo. Eles escolheram substituir a doutrina do acaso para a doutrina da providência de Deus. Ou, se Deus agir, é só numa forma milagrosa que a gente vai dizer, resposta de oração, oramos por isso, oramos fazendo um corrente de oração, houve essa resposta, Deus agiu. Mas no resto da vida, a gente não fica bem ligado com essas questões. Admito que muitas vezes somos incapazes de conciliar a soberania e a bondade de Deus diante de tragédias generalizadas ou adversidades pessoais. Mas acredito que, embora muitas vezes não entendamos os caminhos de Deus, Ele está soberanamente trabalhando em todas as nossas circunstâncias. Se há um único evento, se há um moléculo descendente aqui neste universo que não está embaixo do controle de Deus, se há um único evento no universo que pode acontecer fora do controle soberano de Deus, então não podemos confiar em Deus. Porque há coisa que ele não está no controle. Seu amor pode ser infinito, mas seu poder é limitado. E seu propósito pode ser frustrado. Apesar de ter boas intenções, ele é incapaz de realizar os teus propósitos. Se isso for a situação, ele me ama, mas ele não tem poder adequado de fazer a sua vontade, então não dá para nós confiar nele. Deus permite, por razões conhecidas apenas por si mesmo, que as pessoas agem contra e desafiando sua vontade revelada. Nós não sabemos por quê, mas ele nunca permite que as pessoas ajam contra sua vontade soberana. Então, a Bíblia nos ensina que existe uma vontade revelada que precisamos obedecer, resumido com precisão e com clareza para todo o tempo nos 10 mandamentos, mas existe uma vontade secreta ou soberana de Deus que ele age por meio de meios que simplesmente não dá para o ser humano entender. Um dos problemas com a soberania de Deus é que muitas vezes não parece que Deus está no controle das nossas circunstâncias. É difícil ver Deus trabalhando através de causas secundárias e seres humanos frágeis e pecaminosos. Mas é a capacidade de Deus organizar diversas ações humanas para cumprir seu propósito que torna sua soberania maravilhosa e ainda misteriosa. Deus é Deus. Ele é capaz de agir na forma que só Ele pode agir e realizar sua vontade soberana
ao mesmo tempo nos abençoando nas circunstâncias mais difíceis. Ninguém pode agir em nenhuma circunstância pode ocorrer fora dos limites da vontade da soberana Deus. Mas este é só um lado da sua soberania. O outro lado, que é tão importante para nós confiar nele, é que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Se Deus quer fazer algo por meio da sua vida, se Deus quer fazer algo por meio da sua igreja, se Deus quer fazer algo por meio da nossa comunhão, da Convenção Batista Brasileira e as convenções afiliadas com esta comunhão, Ele vai fazer. Ele é soberano. Então, precisamos sempre relembrar que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Deus tem um propósito super arqueado, um plano mestre para todos os crentes. E nós confiamos, porque é o mínimo, Deus está querendo nos conformar à semelhança do seu Filho, Cristo Jesus, como está escrito em Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, o que Deus está fazendo na minha vida, pode ter certeza, ao mínimo, por meio das suas circunstâncias, ele está te conformando à imagem de Cristo Jesus. Ele também tem um propósito específico para cada um de nós, que é seu plano único e sob medida para a nossa vida individual, como está escrito em Efésios 2:10, porque somos a criação de Deus realizado em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus tem um propósito para a sua vida, para ser uma bênção aqui neste mundo. E ele, apesar das circunstâncias, provações, dificuldades, ele vai realizar este propósito por meio de ti, por meio da sua família, por meio da sua igreja, a sua comunhão. Eu prontamente admito que é difícil acreditar que Deus está no controle quando estamos no meio de ansiedade, dor ou tristeza. Não é fácil. Estes momentos que estamos vivendo aqui no Brasil e mundialmente não são tempos fáceis. Nós devemos aprender a obedecer a Deus dia depois dia, momento por momento. Aprendendo a obedecer a Deus é uma escolha de cada vez. Também devemos aprender a confiar a Deus em todas as circunstâncias, de cada vez. Confiar em Deus não é uma questão de meus sentimentos, porque muitas vezes eu vou ficar confuso e frustrado e angustiado e triste. Mas no meio de um coração preocupado, de vez em quando até pesado, eu vou tomar a decisão. Eu confio em Deus, o soberano, o sábio, o Deus amável. Esta convicção que meus sentimentos devem ser conformados à minha vontade. Este ato da vontade deve ser baseado na crença que nosso Deus é Deus soberano, sábio e amável. E esta crença deve ser baseada na verdade que está revelada na palavra de Deus. Encerrando, devemos acreditar na verdade de Deus, na verdade que Deus realiza seus propósitos sem nunca ser frustrado. E Ele tão dirige e controla todos os eventos e todas as ações das suas criaturas que nunca agem fora da sua vontade soberana.
O que deve distinguir o sofrimento dos crentes dos incrédulos é a confiança que nosso sofrimento está sob o controle de um Deus todo-poderoso e todo-amoroso. Nosso sofrimento tem significado e propósito no plano eterno de um Deus que é sábio. E este Deus traz ou permite entrar em nossas vidas apenas o que é para a sua glória e nosso bem. Então, deixe-me encorajar você, continue em seu grupo de estudo ou seu estudo individual, estudando detalhadamente os versículos que estão ali no guia de estudo, desenvolvendo confiança. E você vai estudar diretamente o que a Bíblia diz sobre a soberania de Deus, como Deus dirige este mundo. Este assunto é um assunto pesado. Então, nós precisamos ter tato e cuidado às pessoas que estão no meio de circunstâncias difíceis. Precisamos usar esta verdade numa forma pastoral. Então, não dá para a gente chegar ali e dizer, claro, você está numa situação que está ruim, está triste, terrível, mas Deus é soberano. Não, isso é um mau uso da doutrina da soberania de Deus. Este tipo de estudo é feito melhor quando coisas estão indo bem na sua vida. Mas nós precisamos ter esta confiança porque nem sempre coisas vão ir bem para nós. Então, tenha tato pastoral, seja sensível às pessoas, mas no fim de contas sempre vai chegar o dia. Se nós queremos ter confiança em Deus, tem que entender e abraçar que nosso Deus é soberano, de acordo com a definição da Bíblia. E encerrando a palavra final, lá no final do seu estudo, a guia, dá para mim fazer citações de confissões doutrinárias e teólogos, mas eu decidi só fazer uma colocação simples do catequismo batista, o primeiro catequismo entre os batistas. E você vai ver neste catequismo que basicamente 200, 300 anos atrás, as igrejas batistas estavam me ensinando sua membresia, exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Tem uma definição simples assim. Quais são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são o modo santo, sábio e poderoso, e pode incluir amável, de preservar e governar todas as criaturas e suas ações. E tem até os versículos bíblicos que vão ensinar esta doutrina. Que Deus abençoe. Continue seu estudo e eu oro que a sua fé seja fortalecida num Deus soberano, sábio e amável. Que Deus abençoe.